noite. Um dia de distribuição de diplomas pelo país. Presidente, governadores e deputados recebem um documento que oficializa a vitória nas urnas. A próxima etapa é a posse no dia 1º de janeiro. Com ou sem fichas limpas, o Brasil segue sua trajetória democrática. Vamos agora ao resumo das principais notícias desta sexta-feira. Presidente eleita Dilma Rousseff é diplomada em Brasília e Geraldo Alckmin em São Paulo. O futuro governador anunciou o nome de 3 secretários. 94 deputados estaduais e 70 federais eleitos por São Paulo foram diplomados. Tiririca, o mais votado, foi o primeiro a receber. E Paulo Maluf ganhou o documento sob vaias. José Alencar recebe alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O vice-presidente estava internado desde o dia 23 de novembro para tratamento do câncer. Brasil fica em 47º lugar no índice de democracia, bem atrás do vizinho Uruguai. O país é classificado como democracia imperfeita. A Noruega lidera o ranking estabelecido pela revista The Economist. O desemprego no país atinge a menor taxa desde 2002, abaixo dos 6%. O número foi divulgado hoje pelo IBGE. O Brasil sobe no ranking dos impostos. É o 14º país com mais volume de arrecadação. O dado é do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. O fundador do site Wikileaks, Julian Assange, teme ser levado à força para os Estados Unidos. O nadador César Cielo conquista o ouro na final dos 50 metros livre do Mundial de Dubai. Há uma semana do Natal, o Papai Noel deixa o refúgio na Finlândia para atender os milhares de pedidos que recebeu. Ok, bye! Hey! A presidente eleita Dilma Rousseff e o vice Michel Temer foram diplomados hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Em um discurso curto, Dilma elogiou o presidente Lula, destacou o papel da mulher na sociedade e prometeu que cuidará da estabilidade econômica no país. Sobrou segurança do lado de fora. Um forte esquema foi montado para receber as maiores autoridades do país. Faltou espaço do lado de dentro. Numa cerimônia rápida, o presidente do tribunal entregou o diploma que reconhece a Dilma Rousseff e Michel Temer o direito de governar, dado pela vontade do eleitor. A presidente também fez um discurso rápido, elogiou o processo eleitoral e citou prioridades. A educação das crianças e jovens, a segurança das nossas comunidades e a saúde de todos os brasileiros. Cuidarei da estabilidade econômica e do investimento, tão necessários ao crescimento e ao emprego. Defenderei sempre a liberdade de manifestação, de imprensa e de culto. O presidente Lula não compareceu à cerimônia. Ele preferiu dar uma outra festa à presidente eleita, e bem maior. Agora à noite, aqui no Palácio do Itamaraty, está sendo oferecido um coquetel para aproximadamente 800 pessoas. 3 vezes mais que o número de convidados na solenidade de diplomação. O vice-presidente José Alencar teve alta hoje, depois de ficar 25 dias internado. Há 15 anos, José Alencar luta contra o câncer. Sua última entrada no Sírio-Libanês foi no dia 23 de novembro, 3 dias após ter alta. Ele já passou por 16 cirurgias. A última foi no dia 27, para desobstruir o intestino. A operação durou 5 horas. No final, José Alencar sofreu uma arritmia cardíaca que foi revertida. Após a cirurgia, ele foi para a UTI do hospital, saiu no dia 9 e continuou o tratamento, fazendo inclusive hemodiálise. Pode parecer estranho, mas para a Justiça Eleitoral, o período das eleições só terminou oficialmente hoje, na data limite para a diplomação dos candidatos. As cerimônias movimentaram todo o país. 13 estados deixaram a festa para a última hora. No Paraná foram diplomados o governador eleito Beto Richa, do PSDB, os senadores Gleisi Hoffmann e Roberto Requião, 30 deputados federais e 54 estaduais. Em Minas, Antônio Anastasia, do PSDB, ganhou o diploma de governador. Aécio Neves e Itamar Franco são os senadores eleitos. Também foram diplomados 53 deputados federais e 77 estaduais.
No Rio Grande do Sul, o governador diplomado é Tarso Genro, do PT. Os senadores são Paulo Paim e Ana Amélia Lemos, além de 31 deputados federais e 55 estaduais. Outros estados que diplomaram os eleitos hoje foram São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Tocantins, Amapá, Pará, Roraima e Amazonas. Alguns estados que tiveram governadores reeleitos, como o Rio de Janeiro de Sérgio Cabral e a Bahia de Jacques Wagner, realizaram a cerimônia de diplomação ontem. Em São Paulo, foram diplomados o governador Geraldo Alckmin e os senadores Marta Suplicy e Aloysio Nunes Ferreira, deputados estaduais e federais. Alguns sob aplausos, como Tiririca, o deputado mais votado do país. Outros sob vaias, como Paulo Maluf. Casa cheia, dia de festa. O diploma da Justiça Eleitoral é o documento que permite aos políticos exercerem os mandatos. Ao todo, 94 deputados estaduais e 70 federais eleitos por São Paulo foram diplomados. A distribuição obedece à ordem da votação. Coube a Tiririca, que obteve mais de 1.300.000 votos, o primeiro diploma de deputado federal da cerimônia. Depois da eleição, Tiririca teve a candidatura contestada pelo Ministério Público, que desconfiava de ele ser analfabeto. Vou ter que honrar e fazer de tudo para honrar. Aqui, ó, essa votação. Então eu vou fazer de tudo para honrar, se Deus quiser, com trabalho. Outro deputado federal que obteve o diploma foi Paulo Maluf, que recebeu o documento sob vaias. Maluf correu o risco de ser barrado pela lei da ficha limpa, mas foi inocentado das acusações que recaíam sobre ele pelo Supremo Tribunal Federal e pôde exercer o mandato. Sempre disse que era inocente das acusações e sempre confiei na justiça. Também foram diplomados o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, a senadora Marta Suplicy, do PT. Eles irão representar São Paulo no Congresso Nacional pelos próximos 8 anos. O último a receber o diploma foi o governador eleito Geraldo Alckmin. Será o 5º mandato consecutivo do PSDB em São Paulo. Geraldo Alckmin já escolheu quais serão as áreas que ele pretende dar prioridade. Eu diria que a prioridade absoluta é aquilo que se refere à pessoa humana, né? Educação, saúde e segurança. Esse é sempre o desafio de se fazer mais e fazer melhor. O resultado das eleições ainda pode mudar. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral tem cerca de 70 recursos para julgar, todos referentes à lei da ficha limpa. Dependendo das decisões, será necessária a nova contagem dos votos. Hoje, na diplomação dos candidatos eleitos, foram barrados os políticos com registro indeferido por conta da lei da ficha limpa. E os votos dados a estes candidatos não foram repassados nem aos partidos, nem às coligações. A decisão foi tomada esta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para o presidente da Comissão de Estudos Eleitorais e Valorização do Voto da OAB de São Paulo, a demora nos julgamentos deixa os eleitores sem saber se seus votos foram válidos ou não. Em razão do Tribunal Superior e o Supremo Tribunal ter postergado a apreciação dos processos dos candidatos envolvidos na lei do ficha limpa, houve realmente uma certa suspense quanto à intranquilidade do eleitor brasileiro no que tange ao seu voto. Alguns políticos que foram barrados com base na lei da ficha limpa entraram com recurso no Tribunal Superior Eleitoral e foram liberados para receber a diplomação. Mais de 200 candidatos recorreram ao TSE. 60 conseguiram decisões favoráveis. Entre eles, o deputado federal do PPS, Paulo Maluf. Para o diretor executivo da Transparência Brasil, Cláudio Abramo, a decisão de todo o processo de apuração e julgamento abre caminho para casos como o de Maluf. Ele tem muitos processos na justiça contra ele e, no entanto, continua na política, né? Ele não deveria estar na política, nem ele, nem esses tantos outros. A polícia faz mal as suas investigações, o Ministério Público processa mal, né, aqueles que acusam, né, instrui mal os processos, e o próprio judiciário é muito lento, né? Então isso cria essa situação de que as pessoas nunca são condenadas.
Acompanham esta edição do Jornal da Cultura o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o filósofo José Luiz Pondé. Luiz Felipe Pondé. Sim. Desculpa, Pondé. Tudo bem. Você fica sem vir muito aqui, é isso que acontece. A gente estava falando aí sobre o Maluf, que foi diplomado e tudo mais. A vida aqui no Brasil para ele parece ser muito fácil. Fora não é bem assim. É curioso, ele disse, acho que ele está coberto de razão, que ele confia na justiça, né? Porque até hoje, eu me recordo, ele foi, por exemplo, prefeito da capital indicado durante a ditadura militar e foi acusado de inúmeras, por parte da oposição, não sei se é verdade ou não, mas uma série de desvios de recursos públicos. Posteriormente foi secretário de transportes, logo em seguida. Depois foi governador indicado durante o regime militar. Aí teve uma série de acusações. Depois prefeito da capital, etc. Em suma, a sua longa carreira, e ela vem desde o final dos anos 60, sempre teve marcada por sérias acusações em relação a sobrefaturamento. Se é verdade ou não, caberia à justiça. No caso brasileiro, o curioso é que a justiça brasileira, ele disse isso, nunca condenou, inclusive no caso da Paulo e Petro, que gastou na época mais de $500 bilhão para perfurar, procurar petróleo, não encontrou absolutamente nada tal. Já no estrangeiro, parece que é um pouco diferente. A justiça age de forma distinta. Acho que a gente tem até imagens dele no site da Interpol, que é a polícia... Olha lá. Você veja aqui na Europa e nos Estados Unidos, ele é procurado em quase uma centena de países, ele não pode, por exemplo, pisar, por exemplo, nos Estados Unidos, senão ele é preso. No caso brasileiro, ele é recebido pelo presidente no Palácio do Planalto. Né? Olha, isso aí é uma autorização de prisão por crimes de fraude, conspiração e roubo, quer dizer... É um pedido de prisão, mas ele pisou nesses países, ele é preso. Ele chegou a ser detido rapidamente na França, antes dessa ordem aí. Isso é muito grave. E no Brasil, isso é considerado algo absolutamente irrelevante. Pelas autoridades, pelo presidente da República e por quase 500 mil eleitores que o elegeram. Bom, é claro, eu concordo com o Marco Antônio, assim... Agora, eu pontuaria outra coisa, não tanto só o Maluf nessa matéria, mas também a reação dos aplausos ao Tiririca, que também é um outro lado da moeda um pouco. Quer dizer, se a gente evidentemente sabe que há de que duvidar do processo da justiça e tal, levando-se em conta o Maluf foi vaiado, o Tiririca foi aplaudido, também a gente não deve confiar muito no povo, em quem ele aplaude ou vaia, entendeu? Por quê? Porque o Tiririca também não é o candidato ideal para você ter como deputado. Quer dizer, em bom português, ele não é flor que se cheire, é isso? Não flor que se cheire do ponto de vista, não estou dizendo do ponto de vista moral ou ético, eu estou dizendo do ponto de vista de um certo preparo do que você espera de um deputado, entende? Quer dizer, uma campanha que apresenta claramente determinados vícios de campanha política, trabalhando no rodapé da informação, né, do ponto de vista político, e no tanto ele é aplaudido. Então, quer dizer, a justiça é uma coisa que a gente duvida com relação a esse processo, no sentido que é muito lenta, confusa, ou de repente faz mal o seu trabalho, mas também o que o povo gosta também não é tão confiável assim. Você concorda, Vila? Eu acho que no caso do Tiririca foi toda uma construção feita muito hábil pelo deputado Valdemar de Mogi das Cruzes, que inclusive renunciou no caso do Mensalão para não ser cassado, para trazer votos para o PR, o Partido da República, né, que faz parte da coligação aqui em São Paulo junto com o PT. Inclusive, ele elegeu o delegado Protógenes, o Tiririca, e elegeu 2 deputados do PT e quase o Genuíno, que é o primeiro suplente. Já diplomado, o governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou hoje mais 3 nomes do novo secretariado paulista. Geraldo Alckmin anunciou a escolha de Heloísa de Souza para a pasta da Justiça, Silvio Torres para a Habitação e Hermann Furwald para a Educação. Furwald, formado em Engenharia, deixou a reitoria da Unesp para assumir a Secretaria Estadual. O governador e o novo secretário disseram que vão manter o programa de progressão continuada e que desejam ampliar a capacitação de professores por meio de cursos à distância, organizados pela Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Entre os maiores desafios está a melhora dos salários dos professores dos ensinos fundamental e médio. É o reconhecimento do comprometimento. Por isso, de um plano de carreira que avalie o comprometimento e, consequentemente, tenha como resultado uma melhoria salarial. Eu quero que a educação fundamental e média do Estado tenha a qualidade de excelência das universidades do Estado. Heloísa de Souza Arruda, procuradora de Justiça e diretora da Escola Superior do Ministério Público, disse que entre seus objetivos está uma maior aproximação com o Poder Judiciário,
para tornar mais frequente os depoimentos por videoconferência. Ela quer também melhorar e agilizar o atendimento do PROCON. Eu acho que o caminho será o atendimento pela via eletrônica, não é? O acesso mais eficaz e mais rápido à população. O empresário, sociólogo e jornalista Silvio Torres disse que o foco da Secretaria de Habitação será a ampliação dos recursos para a construção de moradias para a população de baixa renda. Implementar mais mutirões, especialmente no interior, e dar um foco prioritário na região metropolitana, onde se concentra 73% do déficit habitacional de São Paulo. A democracia está em declínio no mundo. Cerca de metade da população mundial vive sob regimes autoritários ou ditatoriais. O alerta é do Instituto de Inteligência da revista inglesa The Economist. O Brasil, no quesito democracia, não recebeu uma boa nota. O Brasil aparece na 47ª posição no ranking das democracias no mundo, com a nota 7,2. A Noruega aparece em primeiro lugar, com 9,8, seguida pela Islândia, Dinamarca, Suécia e Nova Zelândia. Os Estados Unidos só aparecem na 17ª posição e o Uruguai, bem à frente do Brasil, está em 21º lugar. Os países foram agrupados em 4 categorias: democracias plenas, democracias imperfeitas, regimes híbridos e autoritários. O Brasil encontra-se no segundo grupo, o das democracias imperfeitas. A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou hoje a concessão de poderes especiais ao presidente Hugo Chávez para governar por decreto durante 18 meses. A medida causou indignação aos partidos de oposição que acusam Chávez de transformar o país em uma ditadura. Com essa medida, o governo tira os poderes do novo parlamento, que assume em janeiro. Começando pela pesquisa, vocês questionam a qualidade dessa pesquisa ou o critério que a pesquisa estabeleceu? É difícil, por exemplo, eu queria saber o que é democracia perfeita e democracia imperfeita, por exemplo, né? Porque a democracia é um processo de construção. Então, segundo, como é que chegaram a isso? De que forma, né? Quando citam aqueles países escandinavos, tal, parte deles, eu fico imaginando que grande debate político teve em qualquer um daqueles nos últimos 40, 50 anos. O Uruguai, por exemplo, citado, creio, como o primeiro da América Latina, eu acho que é muito simpático o país, etc. Porém, cabe perguntar que grande debate político teve no Uruguai nos últimos 20 anos. O que é, Pondé? Não precisa nem de polícia no Uruguai, não acontece nada, uma delícia. Eles debateram a questão, inclusive, recente, a questão do regime militar, a questão da anistia e tal. Isso foi um debate que teve lá. Agora, como será o Uruguai? Um país tão pequeno, que tem a população menor que a zona leste de São Paulo, né? Uma democracia que está acima do Brasil em grandes debates. Puxa vida, o Brasil tem muitos defeitos, mas tem muitas qualidades no debate político. Então, que a gente tá assim, para você seria certo que o Brasil está sendo comparado com a Índia, com países assim? O caso da Índia é muito complicado também, porque é um país que tem problemas étnicos, religiosos, extremamente complexos, diferente do Brasil, que é um país relativamente homogêneo, né? Então, esse tipo de comparação de pesquisa, eu acho que é comparar o abacaxi com o elefante, né? Então, fica muito difícil tal. Agora, pode-se trazer alguns indicadores. Agora, daí estabelecer um ranking, eu acho muito problema. Pondé. Eu acho que esse tipo de pesquisa, antes de tudo, serve para movimentar o mercado de pesquisas, né? Para as pessoas que... Porque eu concordo inteiramente com essa coisa de que, bom, Islândia, Noruega, o próprio Uruguai são países ótimos, uma delícia, não é isso? Mas, sei lá, se começar pelo Uruguai, como ele falava da população, quer dizer, na Islândia também, sei lá, 250 pessoas, quer dizer, não dá para você fazer esse tipo de comparativo. A minha impressão é que esse procedimento é para gerar primeiro, assim, uma imagem de que democracia mesmo boa é um lugar onde não tem muito debate, não tem diferença, não tem conflito. E a minha curiosidade é saber onde é que estaria a Venezuela nessa pesquisa. Depois dessa informação que a gente deu aqui, né, que aprovou por concessão de poderes especiais para o Hugo Chávez para governar durante 18 meses. Deve estar no regime totalitário já, imagino. Espero. Olha, um conflito provocado por denúncias de corrupção termina em luta corporal no parlamento da Ucrânia. De um lado estavam integrantes do partido do presidente Viktor Yanukovych e de outro a oposição liderada pela ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko. A briga começou depois que um grupo de deputados tentou impedir investigação sobre as denúncias de corrupção contra a oposição e trancou o parlamento.
O confronto se prolongou por mais de 10 minutos e, no final, pelo menos 4 deputados foram parar no hospital. Líderes da União Europeia aprovam um plano para... O que foi? Agora fiquei curiosa. Não é essa coisa da democracia em países perfeitos, assim, é a mesma coisa que falar paz e cemitério, entendeu? Claro que tem paz. Bom, voltando. Líderes da União Europeia aprovam um plano para socorro imediato a qualquer país da região que não consiga pagar suas dívidas. O objetivo é garantir a estabilidade do euro. Os dirigentes dos países da União Europeia decidiram criar um fundo permanente para socorrer os países endividados. Após reunião de 2 dias em Bruxelas, na Bélgica, ficou decidido que a União Europeia terá autorização para interferir nos países em dificuldades, oferecendo ajuda financeira a fim de impedir que problemas de um país contaminem os demais. A previsão é de que o fundo terá 700 bilhões de euros, 200 a mais do que o primeiro, criado em regime de urgência e já utilizado parcialmente para socorrer a Irlanda. A seguir, estudo revela que o brasileiro está trocando arroz e feijão por alimentos industrializados. As crianças nem conseguem reconhecer os legumes. Você sabe o nome desse daqui? Eu esqueci. Não sei. Eu acho que é pepino. Também não sei.